Tempo certo de todas as coisas, Eclesiastes capítulo de número 3. Pelo menos esse é o título da minha versão, não sei como está na sua. Faça de tudo para se concentrar. Os problemas, a vida, a ansiedade, o próprio Satanás e seus demônios querem fazer de tudo para arrebatar essa palavra do seu coração. Não permita, não deixe. Conserve um coração puro à palavra de Deus. Diz assim Eclesiastes capítulo de número 3, versos 1 até o 11. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. O tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, e mesmo assim ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Até aí. Irmãos, acompanhem meu raciocínio. Antes da fundação do mundo, há milhares de anos, antes que toda essa diversidade mineral, vegetal e animal exista, o mundo não existia. Deus estava sozinho no mundo. Ele andava solitário. É o que nós chamamos de atributo da solidão de Deus. Deus estava sozinho e estava feliz com isso. Deus era único e isso bastava. Ele não precisava de outra pessoa para se auto-preencher. A Trindade tinha comunhão eterna. O Pai tinha eterna e profunda comunhão com o Pai e o Pai com o Espírito Santo e assim sucessivamente. As pessoas da Trindade se bastavam. Esse relacionamento era inquebrável e perfeito. Um dia, certa feita, por amor e graça, Deus decidiu criar a humanidade. Ele não precisava ter criado, ele não tinha uma necessidade de depositar amor ou carência, mas ele quis criar a humanidade. E nisso, ele demonstra a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor, de ter criado eu e você, quanto seres humanos. Criou todos os homens que existem no mundo e os fez perfeitos. Não conheciam o pecado, não conheciam a maldade. O que você olha aí fora, das pessoas se degladiando, mentindo, roubando, cometendo as piores atrocidades, toda a sorte de pecados, isso nunca foi do intento de Deus. Esse nunca foi o propósito de Deus, que criou a humanidade perfeita, ou seja, santa, tão santa quanto Deus era, tão pura quanto Deus era. Assim Ele criou a humanidade inteira. E não só criou a humanidade perfeita, sem conhecer o pecado, como também fez da humanidade eterna. Colocou a eternidade à disposição da humanidade. Sim, ao contrário de Deus, que não tem começo e não tem fim, a humanidade teve um começo, ela foi criada por Deus, mas jamais teria fim. Deus fez com que esses seres fossem eternamente puros, para todo o sempre santos, mas por escolha própria, por infringir as leis de Deus, a humanidade, representada em Adão, pecou, tropeçou, desobedeceu a Deus e conheceu então o pecado. Passou a ser corrupta, caída, e todo esse caos de alma que você vê hoje, a pessoa que você enxerga ao se olhar no espelho,
com falhas e pecados. Tudo isso se originou representativamente em Adão, foi transmitido para você, e é por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e longe estão da presença de Deus, de uma comunhão com Deus, de andar com Deus. Hoje, o homem natural não pode se aproximar de Deus e querer um relacionamento. O homem caído não pode, por conta própria, desejar conhecer a Deus. É Ele, o soberano, quem tem que colocar na sua mente e coração o desejo de conhecê-lo, o desejo de buscá-lo, o desejo de querer que Deus se auto-revele. Caso contrário, pela nossa própria vontade, isso seria impossível. Mas a queda não tirou a eternidade do homem. Tirou sim a sua santidade. Deturpou sim um pouco da sua imagem e semelhança com o Criador. Mas não se engane, não tirou a sua eternidade. O homem, ele é eterno, ou seja, ele vai viver para sempre, sempre. Seja vida eterna lá no céu, quando essa casca cair, ou morte eterna, do mesmo jeito. Mas o homem vai viver eternamente. Agora, enquanto estamos aqui na terra, as coisas passaram a ser um pouco temporais. Ao contrário daquilo que Adão e Eva viveram, uma juventude eterna, vigor eterno, energia eterna, enquanto não haviam caído. Ao contrário deles, nós estamos suscetíveis ao tempo. Nós estamos suscetíveis à velhice, a envelhecer. Nós podemos morrer, somos frágeis. Somos seres que hoje existem e amanhã não existem mais. Nós nos preocupamos com o tempo. Chegam os nossos 35, os nossos 36 anos, as mulheres principalmente olham para si e dizem: está na hora de ter filho. A gente olha para nós aos nossos 30 anos e a gente fala: já tenho que ter uma casa, preciso deixar um legado para os meus filhos. Chega aos nossos 60 anos e a gente pensa com a gente mesmo: olha, eu preciso de uma aposentadoria, eu preciso de um meio de subsistência, porque eu não consigo mais trabalhar, as minhas mãos estão fracas. Estamos suscetíveis a todas essas coisas. Salomão, o maior rei que esse mundo já viu, o mais rico, o mais poderoso, o mais sábio, ele sabia que não duraria para sempre. Ele sabia que cedo ou tarde a sua glória chegaria ao fim. E no seu palácio, já velho, ele escreve o livro de Eclesiastes. Ele pensa sobre a sua própria vida. Ele vê a vida das pessoas ao seu redor e escreve uma resolução sobre o tempo, pensamentos e reflexões sobre essa vida. O que ele diz aqui? Tudo tem uma ocasião certa, e há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Você já parou para pensar nisso? Como existem ocasiões e tempos determinados para todas as coisas? Existe tempo de trabalhar e existe tempo de receber o lucro do seu trabalho. Existe o tempo de ter filho, existe o tempo de ter netos, existe o tempo de se casar, existe um tempo propício para todas as coisas que estão debaixo do céu. Deus é eterno e Ele não precisa do tempo. Ele vive longe do espaço-tempo, acima do espaço-tempo e o controla. Mas nós, humanos, somos totalmente dependentes do espaço-tempo. Existe gente que faz aniversário hoje, por exemplo, e vê os anos passando, vê os anos sendo contados. Faz parte. Tudo tem um propósito e há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Você já parou para pensar nisso? Você nasceu e logo você vai morrer. Mais 60 anos
praticamente todos que estão aqui, a maioria dos que estão aqui, já não existirão mais. Ah, pastor, 60 anos demora para passar. Mas se você já está na faixa dos 30, ou atingindo os 30, pode perceber que passou muito rápido. Irmãos, ontem o Ian nasceu. Hoje ele já está subindo nas coisas, já está subindo na janela. E amanhã ele já vai estar na faculdade. E depois de amanhã eu vou estar com os meus netos. O tempo voa, o tempo passa rápido, nós não temos controle sobre ele. Tempo de nascer e tempo de morrer. Em breve, não vai tardar, eu vou te dar uma notícia terrível: você vai morrer. Você vai passar dessa vida para a morte eterna ou para a vida eterna. E eu te pergunto essa manhã uma pergunta difícil: o que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo com o seu tempo? Os mais radicais vão falar assim: pastor, graças a Deus, 100% do meu tempo, 24 horas do meu dia eu gasto na obra de Deus. 24 horas por dia sem parar, ininterruptos, eu evangelizo, eu oro, eu jejuo, eu dou de comer aos pobres, eu faço bem, eu vivo para Deus, pastor. Se eu pudesse, eu vivia enfurnado na igreja. Se abrisse 6 da manhã e fechasse meia-noite, eu estava aqui. Está errado. Está errado. Porque existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Fazer a obra de Deus a gente faz o tempo todo, no trabalho, nos estudos, em casa. Mas esse fazer a obra de Deus no sentido de vir e servir a sua comunidade local, tem hora e tempo determinado. Deus sabe disso e Ele está muito bem com isso. Essas expectativas não são de Deus, essas expectativas são suas. Eu não te digo isso porque eu não quero que você sirva a Deus na sua igreja local. Pelo contrário, eu quero. Eu te motivo a fazer isso. Mas para que a gente tenha uma vida equilibrada, é necessário que a gente saiba dosar quando servir a Deus e quando cuidar da nossa família. Quando estar na igreja local e quando estar com os nossos familiares. Porque o tempo está passando, irmãos. E eu não quero de novo enfatizar isso, mas você vai morrer, essa é uma verdade. Você precisa ter eternidade na sua mente. Você precisa entender que enquanto o tempo canta e festeja, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, o cristão ele olha para o seu relógio e ele diz: menos um segundo, menos um minuto, menos uma hora. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Hoje é o dia propício, é o dia oportuno para você tratar bem o seu marido. Hoje é o dia oportuno para você cuidar da tua esposa. Hoje é o dia oportuno para você passar tempo com quem você ama. Desliga essa televisão, a Netflix, esses programas que comem as suas horas, e tenha interesse na vida do outro. E descubra aquele que mora com você. Participe de comunhão com ele, porque pode ser que ele saia na rua e não volte mais. Porque pode ser que amanhã ele acorde para trabalhar e seja o seu último dia. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Quando chegar a hora da nossa morte, a gente simplesmente vai. E é incrível como Deus, ao longo desses últimos meses, sem eu perceber, nas minhas matérias de faculdade, em casa, enquanto eu leio a Escritura, eu tenho pensado sobre essa dimensão que a gente não para muito para refletir, que é o tempo. Nós precisamos remir o nosso tempo, economizar o nosso tempo, sermos efetivos com o nosso tempo. Em todo enterro que eu já fiz até hoje, não há um parente sequer
que olhando o seu bem querido ali naquele caixão, não tenha dito: eu deveria ter passado mais tempo com ele, eu deveria ter passado mais tempo com ela. E agora, irmãos, já é tarde. Não adianta orar pela morte do falecido. Missa do sétimo dia não existe. No exato segundo que uma pessoa morre, o seu destino já estará traçado, de acordo com a sua confissão nesse mundo. Viva esse dia de hoje, irmãos, de modo a glorificar a Deus, porque pode ser o seu último. E o mundo lá fora fala: pode ser o meu último dia, então vou beber, vou me prostituir, vou viver de uma maneira, de maneira dissoluta. Não. Se é o nosso último dia, nós vamos glorificar a Deus nesse dia. Os anos, meses, semanas, todos eles são feitos de dias. E é como nós vivemos os nossos dias que vai mostrar se a nossa vida foi uma vida que valeu a pena ser vivida ou não. Tem um repórter que todos os dias de sexta-feira, eu lembro bem disso, porque eu ia dar aula às 7 horas da manhã ali na Berrine. Eu sempre comia um pão de queijo, tomava um café, e ele falava, eu acho que é o Chico Pinheiro, ele falava assim: graças a Deus é sexta-feira. E toda sexta-feira ele estava lá falando a mesma coisa: graças a Deus é sexta-feira. E ele sempre falava isso, e o pessoal ria, mas aquilo me levou à reflexão. Aquilo me fez parar para pensar: por que eu estou tão ansioso com a sexta-feira? Por que eu quero que a sexta-feira chegue logo, para então eu poder cultivar um bom relacionamento com os meus filhos, ou entre aspas, descansar, ou entre aspas, viver aquilo que eu quero viver? Não preciso. Deus me deu todos os dias para viver para a sua glória. Deus me deu todos os dias para que eu pudesse parar para pensar na forma que eu tenho vivido. Deus me deu todos os dias para ajudar o próximo, para fazer o bem, para produzir, para mostrar o meu amor para quem eu amo. E eu estou ansioso esperando pela sexta-feira. Que tolice, que burrice. Deus, em sua palavra, não nos manda ficar ansiosos com a sexta-feira, nem ter a sexta-feira em mente. Deus manda sim a gente se preocupar com o dia, aquele dia em que Ele voltará, aquele dia em que Ele vai julgar todas as coisas que estão debaixo da terra. É com esse dia que nós devemos estar ansiosos, é com esse dia que a gente tem que se preocupar. Mas o dia do juízo tem sido substituído pela sexta-feira. Por incrível que pareça, existem cristãos mais preocupados em como viverão a sua sexta-feira e o seu final de semana do que com aquele dia. Esse mundo moderno, instantâneo, irmãos, que faz exigências injustas a respeito do nosso tempo, tem tirado a nossa dimensão daquilo que verdadeiramente importa, tem tirado a nossa visão do dia pelo qual nós de verdade deveríamos estar preocupados, que é aquele dia, o último dia. Você não vai ser bonita para sempre, você não vai ser bonito para sempre, você não vai ter saúde para sempre, você não vai ter as pessoas ao seu redor para sempre. Parem para pensar como vocês estão vivendo esses dias, deixando ser consumidos pelas séries, pelas maratonas, pelo mundo moderno, se ansiando pela sexta-feira, ou fazendo cada dia um dia que vale a pena ser vivido. São essas as perguntas que eu tenho me feito. E eu estou transmitindo para vocês.
Talvez você esteja brigado com teu pai. Talvez esteja brigado com um parente, com um amigo, eu não sei. Talvez exista uma situação bem mal resolvida no seu círculo de relacionamentos, no seu círculo de amizades. E você está querendo resolver do jeito errado, porque você está pensando assim: não, o tempo resolve todas as coisas. Deixa o tempo passar, que o tempo mesmo vai resolver essa situação para mim. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo do tempo o seu senhor. Você está fazendo do tempo o seu soberano. Achando que o tempo é quem vai controlar as rédeas da sua vida. Está imitando o pensamento dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Mas a verdade é que o cristão não deve acreditar que o tempo é Senhor, mas deve acreditar no Senhor do tempo. Naquele que criou o espaço-tempo, naquele que tem domínio sobre todas as coisas. O tempo não vai resolver o seu conflito familiar. O tempo não vai resolver essa questão mal resolvida no seu relacionamento. O que vai resolver são os princípios que o nosso Deus criou. Verdade, honestidade, perdão, bondade. Isso vai resolver, mas o tempo não vai resolver. Pelo contrário, pode deixar as coisas piores. Porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas remoem, mais as pessoas ficam com raiva, mais os relacionamentos se distanciam. Não deixe para se reconciliar na hora da morte. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão prestes para morrer. Sabe o que eles estão falando? Eles estão dizendo assim: me dá o telefone de Ciclano que eu preciso ligar para Ciclano. Me dá o telefone de Beltrano que eu preciso ligar para Beltrano. Me dá o telefone do... E estão desesperadas, correndo atrás de pessoas que agora talvez até tenham perdido o contato. Não deixe para depois aquilo que você pode consertar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte. Eu acredito que Cristo voltará em breve. Mas se Ele vai voltar, se você vai até Ele, não importa. Se você morrer hoje, Cristo já voltou para você. Então faça desse dia um dia digno de ser vivido. E não, por favor, não venha com aquela balela: não, pastor, mas quem tem promessa não morre. Davi tinha várias promessas e morreu. Todos os grandes heróis da Bíblia tinham várias promessas sobre as suas vidas e morreram. E com você não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E aliás, nós já temos a maior promessa da vida do mundo, que é a vida eterna. A promessa de que o Espírito Santo mora dentro de nós e nos acompanhará na passagem da morte para a vida eterna. Se nós temos essa promessa grandiosa, então nós já estamos prontos para a morte a qualquer hora. O cristão não precisa ter medo da morte. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmão, o trabalho foi algo dado por Deus. E talvez você esteja frustrado. Talvez você diga: puxa, eu já estou na fase de ganhar dinheiro. Eu já estou numa época da minha vida que eu queria encher os meus bolsos, em que eu queria encher os meus cofres, e eu não tenho nada. Não tenho seguro, eu não tenho onde me deitar, eu não tenho nada, não sei o que eu fiz da vida. Talvez você não esteja na fase de ganhar dinheiro, mas de plantar, de trabalhar, de produzir. Se você está desempregado, peça para Deus abrir uma porta de emprego para você. Ele é fiel, Ele é pronto para atender o seu pedido. Mas se você está na flor da idade, não pense que você vai receber tudo aquilo que você não plantou agora. É fase de plantar, é fase de trabalhar, é fase de produzir, para que um dia na sua velhice você tenha retorno daquilo que você plantou. O livro de Provérbios, escrito pelo mesmo autor,
é enfático quando ele diz: tenha com a formiga, ó preguiçoso. É a mesma coisa que dizer: aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Tem gente que quer ter dinheiro sem trabalhar, nunca vi isso. Irmão, você está na fase de trabalhar, você está na fase de produzir, para que um dia você receba de volta aquilo que você plantou. Não podemos cortar o tempo. E com Deus não existem atalhos. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida, você precisa aprender a ler o tempo de Deus na sua vida, naquilo que você está vivendo. Existe tempo de colher e existe tempo de plantar. Existe tempo de trabalhar e existe tempo de receber. Não dá para inverter a ordem das coisas ou acreditar que o mundo tem que ser diferente para atender você. Ele foi criado como causa e consequência. Quem trabalha, ganha. E quem não trabalha, não ganha. Se aprimore, corra atrás de curso técnico, de faculdade, de oportunidade. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é um provérbio bíblico. Não que se você acordar às 5 da manhã e não for fazer nada, Deus vai te ajudar. Mas com certeza, se você acordar cedo, buscar emprego, buscar trabalhar, Deus vai abençoar a obra das suas mãos e você vai colher o resultado do seu trabalho. Há tempo de matar e há tempo de curar. Essa frase é interessante, porque quando ele diz isso, Salomão tinha em mente a disciplina do Senhor na vida do seu povo. Quem é que mata e quem é que cura? Quem é que causa a ferida e quem é que cura a ferida? O livro dos profetas diz que aquele que fere, aquele que cura a ferida é o Senhor. Há tempo de matar e há tempo de curar. Isso não é fato com a nossa vida espiritual? Existe uma coisa que é chamada disciplina do Senhor, que é quando Deus nos toca. Eu já estava vindo para cá tendo isso em mente. Irmão, Deus ele disciplina todos os seus filhos. Isso não é por conta daquilo que você faz. Isso é por conta daquilo que você é. Se você se olhar no espelho, você vai ver um pecador miserável que precisa da presença de Deus, que precisa ser trabalhado por Ele o tempo todo. Essa natureza que sempre nos derruba, que nos aplica uma rasteira, que quando menos esperamos, nos coloca para debaixo do tapete. Essa natureza é a natureza que Deus tem que trabalhar. Talvez Deus esteja te ferindo, permitindo a doença, aflição, perseguição, tristeza. Deus permite todos esses santos atributos na vida do cristão, porque a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que receberemos um dia. Sabe para que Deus está preparando você? Para a eternidade. Deus está discipulando você pessoalmente, trabalhando no seu caráter, te preparando para aquele grande dia, para o dia do juízo, para o dia em que você será glorificado. E Ele não se cansa de trabalhar em você, nem que para isso, muitas vezes, Ele tenha que permitir você se ferir. Eu não estou querendo trazer para você a ideia de que o nosso Deus é um Deus bravo, terrível o tempo todo, que Ele precisa colocar o mal na sua vida para que você aprenda lições. Não é isso. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele permite todas essas aflições para nos disciplinar, a fim de que a gente possa melhorar, ser mais santo do que fomos ontem e menos do que seremos amanhã. É por isso que Deus permite todas essas aflições. Eu conheço gente nessa congregação que está lutando muito, que está passando por densas trevas, períodos turbulentos nessa vida,
estão se questionando por que Deus está permitindo isso. Irmãos, Deus não nos diz o porquê, mas Deus já disse o para quê. Para que sejamos a imagem e a glória do seu Filho. Deus vai continuar trabalhando em meio ao seu sofrimento, até ver o Filho dele, o Santo, refletindo em você. Porque o seu propósito não parou com a queda do homem. Não parou quando o homem caiu. O homem era santo, agora ele caiu, então ele vai andar em pecado. Não, o seu propósito continua apesar da queda. Ele propôs o único filho dele para morrer por você, para que, tendo sido resgatado pelo seu sangue, você possa andar em santidade agora. Ele vai permitir essas lutas na sua vida enquanto esse mundo for mundo, para que você possa ser edificado. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Irmãos, eu vejo gente investindo em relacionamento abusivo, em relacionamentos que não dão retorno. Eu vejo pessoas tentando forçar uma situação que do outro lado a pessoa só te machuca, e tudo que ela faz é te machucar. E a gente olha e pensa, não, eu tenho que persistir, eu tenho que continuar perto, tenho que continuar lutando, porque isso é o mais espiritual a fazer. Eu não sei porquê, mas muitos cristãos, eles ligam em o ser espiritual com persistência. E às vezes, o que há de mais espiritual é desistir de certos relacionamentos. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Houve uma época em que Davi estava edificando e estava construindo um relacionamento com seus filhos. Mas quando os seus filhos tentaram derrubá-lo do trono, tirá-lo do trono, ele não teve outra escolha senão desistir daquele relacionamento. Fugir, ficar longe, não tentar reconciliação, uma coisa que não tinha reconciliação. Nós sabemos o fim dos filhos de Davi. Todos morreram longe do Pai. Pergunte-se se diante de Deus é espiritualmente saudável você continuar com esse relacionamento. Por mais que você goste, por mais que você ame, por mais que você queira o bem da outra pessoa, se pergunte se é espiritualmente saudável para você e para a sua família continuar com esse relacionamento. Porque se a longo prazo não traz benefício espiritual para você, corte o mal pela raiz. Não precisa odiar, mas também não precisa conviver. Não precisa guardar rancor ou ter raiva, mas também não precisa ficar perto. A vida é assim, irmãos. Isso é sabedoria prática para o viver. É disso que se trata o livro de Provérbios e de Eclesiastes. Leia esses livros de joelhos. Leia esses livros em oração. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Salomão está aqui falando basicamente a mesma coisa. Que horas na vida existem situações que vão te fazer rir, e horas na vida existem situações que vão te fazer chorar. E está tudo bem chorar, se for na presença de Deus. Está tudo bem chorar, se for na presença de Deus. O cristão não pode cometer a atrocidade, a blasfêmia de chorar longe de um Deus consolador, de chorar longe de um Deus que a todos conforta, porque essa é a sua característica. A característica do Espírito Santo é ser um Deus consolador. Um dia eu cheguei para alguém que se diz cristão, e ele estava chorando, ela estava chorando. Eu perguntei, por que você está chorando? E ela disse, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo.
Eu não tinha maturidade espiritual suficiente naquela época. Mas a minha pergunta era: por que você está chorando longe de Deus? Por que você não pega esse seu problema e coloca diante da presença de Deus? Por que você está longe daquele Deus que a todos consola? E mesmo se eu tivesse feito essa pergunta, ela não teria uma resposta para me dar. Deus não é o nosso Deus de longe, é o Deus de perto. Ele está conosco durante todos os momentos. Pode ser que o consolo não seja imediato, porque o choro pode durar uma noite inteira. Nós sabemos quantas noites inteiras às vezes esses choros duram. Mas Deus promete que a alegria, ela vem pela manhã. E a alegria que vem do Senhor, é a paz que vem do Senhor, é o afago, é o consolo que vem do Senhor. E nós crentes precisamos entender isso. Tem alguém aqui essa manhã que está chorando, tem alguém aqui essa manhã que precisa de um conforto, que está sofrendo. Chore com ele. Chore com ele. Às vezes você não tem palavras de consolo para dar, e está tudo bem. Basta chorar com ele. Como é consolador saber que alguém está dividindo a sua luta. Existem situações aqui de irmãos, de irmãs, que eu não sei o quanto dói, porque eu nunca passei. E nesses anos, o que eu tenho de visto de mais consolador na minha fala é quando eu chego e eu digo: eu não consigo nem imaginar o tamanho da tua dor. Quando eu digo essa frase, quando eu demonstro que a dor do outro é tão grande que eu não consigo nem imaginar, que eu não consigo nem pensar o quanto está doendo, a outra pessoa, por incrível que pareça, se sente consolada. É por isso que a Bíblia nos manda chorar com os que choram. Porque na maioria das vezes isso já é suficiente. Não precisa de mais nada. Nós não precisamos nesse mundo de pessoas que tenham resposta para a nossa dor. Porque na maioria das vezes a nossa dor não vai ter resposta. A gente tem que passar e pronto. A gente não precisa de alguém que nos explique a dor. A gente precisa de pessoas que passem com a gente a dor. Esse período nebuloso, esse período de trevas. De alguém que esteja ali. Quando eu fundei o ministério, Deus deu algumas palavras-chave para mim. E essa foi uma delas. Um dia, em oração, Deus, pela sua palavra, me disse: Ivan, eu quero que você seja alguém que esteja lá. Eu perguntei: Senhor, o que tu queres de mim? Ele disse: Ivan, eu quero que você esteja lá. Eu disse: como assim, Senhor? E ele disse: eu quero que você seja o irmão. Eu quero que você esteja lá quando eles se alegrarem. Eu quero que você esteja lá para fazer o casamento. Eu quero que você esteja lá para fazer o funeral. Eu quero que você esteja lá para se alegrar quando o bebê nasça. Eu quero que você esteja lá quando a doença venha. Enfim, eu só quero que você esteja lá. E se eu tivesse perguntado para Deus: Senhor, mas o que eu farei quando eu estiver lá? Deus ia me responder: eu só quero que você esteja lá. Porque isso basta. Porque isso basta. Por 3 vezes o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse: Senhor, por favor, tira esse espinho da minha carne, tira esse sofrimento. E Deus se aquietou e Deus ficou em silêncio. O que o apóstolo Paulo concluiu é que Deus havia dito para ele: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, porque a minha graça se aprimora na sua fraqueza. Sabe o que ele quis dizer? Paulo, façamos o seguinte: a sua doença e a minha graça, elas vão andar juntas. Eu não vou tirar esse espinho da tua carne, mas a sua doença e a minha graça, elas vão andar juntas. E cada vez que você se sentir fraco,
por mais absurdo que seja, você vai se sentir forte, porque você vai depender o dobro da minha graça, porque você vai depender o dobro do soberano, porque você vai depender ainda mais de mim. E quanto mais dependemos de Deus, mais fortes somos, porque nós estamos dependendo do Deus que tudo pode. Nós não temos recursos em nós, irmãos. Nós não temos força em nós. Sem Deus, nós nada podemos fazer. E ele nunca foi tão sério quanto quando disse essas palavras. Agora, o texto continua. Tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, e tempo de costurar, tempo de ficar calado, e tempo de falar. Isso daqui vale para muitos, hein? Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Se você continuar lendo o texto, vai chegar a várias conclusões. Analise o período da sua vida. Analise a forma com que você está vivendo. E tente encontrar qual é o tempo que você está aqui. Qual é o tempo que você precisa viver aqui. Porque esse texto, ele não tem um significado passivo. Pode perceber? Você sofrer as consequências da vida. Ele tem um significado ativo. Tempo de trabalhar e tempo de colher. Tempo de se alegrar, você que se alegra. E tempo de se entristecer, você que se entristece. Tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de falar, tempo de calar. Pode perceber que esse texto ele é ativo. É você quem faz dentro do tempo determinado. Portanto, reconheça o tempo da sua vida e faça. Reconheça o que é esse período que você está vivendo e tome uma atitude. E tome uma atitude objetiva com as suas ações. Porque essa é a ênfase do texto. Deus te dando sabedoria para reconhecer os tempos e estações dele na sua vida. A reconhecer Deus nos seus caminhos. Esse é o segredo da vida espiritual. Esse é o segredo da maturidade. Não é tempo de trabalhar, é tempo de jejuar. Não é tempo de orar, é tempo de pregar. Não é tempo de estudar, agora é tempo de eu me aquietar e curtir a minha família. Deus vai te dar a dimensão de todas essas coisas. Agora, existem coisas que ultrapassam a fronteira do espaço-tempo. Existem coisas na vida que não importa o tempo que seja, sempre é tempo oportuno. Eu quero pincelar duas coisas para acabar esse sermão. A primeira delas, sempre é tempo para pregar o Evangelho. Paulo vai falar para Timóteo, pregue o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Não importa a situação, não importa onde você esteja, não importa que momento seja, pregue o Evangelho. Sempre é tempo oportuno para pregar o Evangelho. Na escola, na faculdade, no enterro, no casamento, no batizado, no trabalho, na rua, indo para o trabalho, no metrô, no carro, ao telefone. Não importa o que quer que você pense, sempre é tempo oportuno para pregar o Evangelho. Não deixe essa oportunidade passar. Porque se existe alguma coisa que leva para a eternidade, se existe alguma mensagem que quebra a fronteira do espaço-tempo, é a mensagem do Evangelho. É a única mensagem do mundo que faz com que os homens passem da morte eterna para a vida eterna. Não subestime jamais o valor dessa mensagem. A mensagem do Evangelho é a única que pode mudar o Brasil inteiro. Porque o problema do Brasil não é o governo. O problema do Brasil não é a má administração. O problema do Brasil não é a bandidagem.
O problema do Brasil é a corrupção do coração humano. O problema do Brasil é que o nosso povo não consegue ver 2 notas de dinheiro que já está se corrompendo por pouco. Enquanto a gente não olhar para o Brasil desse jeito, a gente vai acreditar que a política é a salvação do Brasil. A gente vai se degladiar aqui e dizer quem que é o melhor governante, quem que não é, como se isso fosse resolver os nossos problemas. Irmãos, não é essa a questão. Seja inteligente para olhar como a Escritura vê. O problema é a corrupção do coração humano. O problema é a maldade. O problema é o pecado. Porque se essa nação provasse de um avivamento, se essa nação se arrependesse dos seus pecados, do sangue que foi derramado nesse solo, do sangue de tanta gente inocente que foi derramado aqui, e do sangue de gente que é derramado até hoje, do sangue de gente inocente que é derramado até hoje, que deve arder aos olhos e aos ouvidos de Deus, se essa nação se arrependesse dessa corrupção, o Brasil seria diferente, independentemente de quem estivesse no governo. E outra coisa, segundo ponto, que sempre há tempo para a santificação. Paulo vai dizer em sua carta aos Tessalonicenses: santificai-vos muito mais, percebendo que aquele grande dia se aproxima. Irmãos, não percam de vista o dia do juízo. Não percam de vista que ele virá para julgar todas as coisas. Se santifiquem. Vivam de maneira digna hoje. Se alguém está em adultério, se alguém tem mentido, se alguém tem se vendido à vaidade desse mundo, ou qualquer outro pecado, não importa. Se arrependa e larga o teu pecado hoje. Se arrependa e o abandone hoje. Santifique-se, sempre é dia oportuno para isso. E se encha de amor, graça, misericórdia, domínio próprio, paciência. Deseje ser como Cristo é. Deseje seguir os passos dele, segui-lo em seu modelo de caráter, de vida e de santidade. E naquele dia, ao observar e a fazer um catado, um apanhado da sua vida na terra, você vai poder ficar contente e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo tempo que Ele nos dá.